Olá, queridos. Como já tínhamos falado, vamos trabalhar nesses dias um texto, um estudo que nos acompanha há muito tempo. Na verdade, esse texto ele foi produzido na década de 70 e, para mim, particularmente, eu vejo esse pessoal como, dentro das editoras, dentro dos escritos, dentro dos ensinos que nós temos hoje, tanto na internet quanto em livro, os melhores, que é o pessoal da Impacto, mais especificamente, né, o pessoal do irmão Walker, uma família que veio para o Brasil e foi bênção, e é bênção na vida da igreja como um todo. E a gente sempre indica os livros que eles publicam, o trabalho deles é excelente. E a gente quer falar esse ano mais uma vez, como já falamos em vários outros anos, mas a gente quer deixar gravado para que você use isso e seja bênção para a igreja. Eu falo do estudo sobre as 7 alianças. Queridos, e eu particularmente desde 85, 86, quando eu me converti, e eu lembro que a primeira vez que eu botei os olhos nesse trabalho e eu fiquei fascinado pela escrita, pela forma, e foi a base do meu ministério, daquilo que me foi ensinado como Cristo presente, Cristo como o corpo, Cristo como o cabeça do corpo, a igreja. Então, as 7 alianças, querido, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é aliança, né? Aliança, querido, é um compromisso entre duas partes. No caso aqui, nós vamos falar de alianças de Deus. Então, o compromisso da aliança de Deus conosco, com o homem. E começar a falar de aliança, querido, é falar de um compromisso firme de um lado e de outro. E esses dois lados com um peso praticamente igual. Óbvio que isso fica bem difícil porque é a aliança do Deus Todo-Poderoso com um homem que é caído. Um homem que precisa todo dia de uma confirmação no seu coração de algumas coisas, um homem que todos os dias precisa de um crescimento, mas muitas vezes ele volta àquilo que ele estava. Então, compreender a aliança é compreender que os dois lados têm as suas responsabilidades, os dois lados têm as suas metas, os dois lados têm suas obrigações. Mas o importante é entender que esse Deus Todo-Poderoso, ele cumpre com cada uma das alianças dele, e se nós formos ver no decorrer dessa ministração, nós vamos ver o quanto Deus tem sido fiel, e muitas vezes nós somos infiéis, mas nós temos que crer naquilo que Deus tem feito sobre nós. O importante, querido, é ver que a aliança do Senhor, e eu quero falar nesse primeiro vídeo dessa questão aliança, e depois passar para as alianças as quais nós temos visto e temos crido que são pertinentes nós confirmarmos ela. Ela tem uma coisa muito importante, que é compreender o quanto Deus quer estar conosco, a aliança dele conosco. Seria, em primeiro lugar, então, falar, ponto 1, seria falar de Deus quer ter comunhão conosco. A cada dia ele quer ter comunhão conosco. E ele estabelece, por através das alianças dele, a redenção e a forma que ele fez com que o homem fosse salvo. Em primeiro lugar, nós temos que ver, aliança significa, então, um compromisso entre duas partes. Então Deus quer sempre ter a parte da aliança nossa com ele, de termos comunhão, para compreender o que vai no coração dele. A segunda questão, querido, é que Deus procura comunhão em maior intensidade, e muitas vezes nós vemos que em períodos de crise ele volta ao plano original dele, ou aos planos que ele teve com outros homens que nós lemos na Bíblia, e ele quer conosco trabalhar esses planos. E ele quer colocar isso no nosso coração. Importante entender também, querido, que a aliança, para esse tempo que nós vivemos, do tempo final de todas as coisas, e aí eu quero salientar para você uma compreensão. Desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário e que todas as coisas se consumaram que eram prometidas, ali iniciou o tempo do fim. Não é
compreender como, ao ouvir uma pergunta de alguém esses dias, algum dos selos já foi aberto? Não, querido, ainda não foi aberto, porque há uma situação toda esplêndida, extraordinária que vai acontecer, né, para que tudo isso se desenvolva. Então, é importante entender que nós já vivemos o tempo do fim. Lá em Mateus, 24 fala que virão rumores de guerras, coisa e tal, mas ainda não é o tempo do fim. Eu vejo que sim, nós estamos indo para o final de todas as coisas. Mas entender a aliança, entender os princípios de Deus, e entender que nós estamos vivendo o tempo do fim, e nesse tempo do fim, a aliança dele se torna muito mais importante no sentido de nós darmos mais ênfase a tudo isso. E em último lugar, em quarto lugar, daquilo que a gente está falando, 4 pontos, é que nós temos que estar disponíveis a cada dia a essa comunhão do Senhor. Olha que interessante que lá em Amós 3 diz que não há como andar 2 pessoas juntas se não houver uma aliança entre elas, um compromisso entre elas. Não existe como. Não existe como você andar com uma pessoa se você não tiver um convívio com ela, de você dar uma parte, ela dá a outra parte. E na aliança com Deus, isso é uma coisa muito importante. Compreender que o Senhor, ele é conosco, o Senhor, ele permanece conosco, a aliança dele, ela é uma aliança que fala de promessa, sim, e aqui eu gostaria de salientar algo. É promessa de Deus nos prosperar, mas a prosperidade em si, ela se tornou um ídolo, ela se tornou uma devoção, a devoção ao dinheiro. Então daí nós saímos da aliança primeira, que é o quê? O Senhor disse, vou suprir todas as vossas necessidades. É algo que a gente tem batido muito, a gente tem falado bastante. Ter o suficiente. O que é o suficiente? O suficiente para mim hoje é eu estar em paz comigo mesmo. Mas isso, querido, não significa que eu quero um carro melhor, não significa que eu preciso de uma casa que esteja de acordo com as minhas necessidades. E se eu sou uma pessoa que está começando a vida nova, eu e a minha esposa, a casa ela é necessária de uma forma, mas quando vierem os filhos, ela precisa ser ampliada, ela precisa ter uma melhor qualidade. Então, querido, você almejar coisas novas não está fora da aliança. O que sai da aliança é quando você bota o coração único e exclusivamente nas coisas, não no autor de todas as coisas, Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Está dentro da aliança do Senhor. Que a gente possa compreender que a aliança é uma responsabilidade entre 2 partes, que me permite ter direitos, mas ter deveres também. Esse último ponto eu quero salientar de uma forma especial. Queridos, a maioria das promessas do Velho Testamento a gente não compreende, porque elas são condicionais. Se você fizer isso, você vai receber tal coisa. Deuteronômio é um dos... o Deuteronômio ali 18, se não me engano, ou 28. Até a gente pode dar uma olhada final aqui para falar melhor para você e não parar o vídeo. Deixa eu achar aqui rapidinho. Deuteronômio 28 diz, e acontecerá que se ouvindo diligentemente a voz do Senhor teu Deus para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto, o teu armazém, bendito será quando entrares, bendito será quando tu saíres. O Senhor fará com que teus inimigos, ao levantarem contra ti, sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará a bênção e esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e ele te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si, como te jurou, se guardares os seus mandamentos.
e andares nos seus caminhos. E aí, querido, é interessante nós entendermos que se guardarmos os mandamentos, nós seremos abençoados. Mas se não guardarmos os mandamentos, se nós sairmos do padrão que o Senhor colocou, e aqui, querido, eu quero salientar, padrão não significa um absoluto impossível de eu argumentar. Tanto que a gente, se você está lendo o plano anual da leitura bíblica conosco, você vê, por exemplo, quando Abraão chega diante do Senhor e diz: Senhor, tu matará o justo com o injusto? Se houver 50 pessoas, ele indaga lá em Sodoma, né? E o que o povo fez? Quis abusar até dos anjos. É incrível isso. Se você leu, você está compreendendo o que eu estou falando. Então, falar de aliança é eu dizer: eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu tenho um compromisso com Ele, Ele tem um compromisso comigo. E eu quero permanecer nesse compromisso a cada dia e saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma aliança comigo. Ele permanece na aliança dele. Ele quer viver ao meu lado e eu escolho viver do lado dele. Eu escolho continuar com ele, apesar de muitas vezes eu errar na aliança que eu tenho com ele, sabendo que ele tem sido fiel comigo. A cada dia eu me arrependo e digo: Senhor, eu quero permanecer na aliança contigo. Que o teu nome faça diferença no meu viver a cada dia. Que o teu nome faça eu ser alguém que compreendeu o grande amor do Deus Pai sobre a minha vida. Queridos, que nós possamos fazer esse estudo e saber que o Senhor tem uma aliança conosco. Que Ele te guarde e cuide de ti, em nome de Jesus. Amém e amém.